pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para falar sobre durabilidade de banho de ouro. Como é que você faz para durar mais as suas peças, o que tem que ser feito, qual banho é usado, verniz. E aí, Ricardo, o que a gente tem para falar sobre isso? Nós falamos muito sobre o que a pessoa faz para durar a peça, mas eu acho que a gente devia primeiro começar, César, pensando lá no cliente final. Quem compra a peça folheada, né? Então, eu sempre comento contigo, a gente conversa muito, cada organismo é um organismo diferente do outro. Tem organismo que tem mais toxina, tem organismo que tem mais acidez, aí tem aquela pessoa mais alcalina, entendeu? Então, cada organismo é um diferente do outro. Vou dar um exemplo. Você vai correr na praia. Atividade física. Vai fazer uma atividade física, você vê que tem aquela pessoa que está transpirando muito. Transpirando com aquela camisa lavada e tal, e nem começou a fazer exercício ainda, né? Que é o meu caso. E tem aquela pessoa que já correu 10 km e está com a camisa quase seca. Tá seca. Então, quer dizer, cada organismo é um diferente do outro. Então, tem aquele que usa uma semijoia com banho flash e vai durar muito tempo. E tem aquela outra pessoa que vai colocar a peça, não vai, mesmo a gente vê muito em prata também, né? Coloca a peça, no final do dia já está escura. Então a oxidação se dá ao tipo de organismo também da pessoa. Então cada pessoa é uma diferente da outra. Então não é só, eu vou dar um banho de ouro camada que a peça vai durar X tempo. Então a gente tem que contar com todas essas variantes. Além disso também, né, existe o cuidado que essa pessoa toma com a peça. Você tem que considerar o seu organismo, você vai acostumar, isso vai acontecer, né, com o tempo, e ter os cuidados certos, não deixar a peça molhada, não usar para tomar banho, não entrar na água do mar, para uma atividade física assim evitar, né, de usar a peça, porque tudo isso agride. Então, você que vai banhar as peças, vai usar um equipamento para folhear as peças, não se preocupe apenas com a camada de ouro, com verniz que você vai usar, você tem que se preocupar com isso também. Mas hoje, uma das principais preocupações e também um motivo de sucesso de marcas de semijoia é ter uma cartilha de garantia preparada. Você orientar o seu cliente a como ele deve usar a peça. Porque tem muita gente que não faz por mal. Tô com a semijoia, gosto de usar, tem gente que, sei lá, escapulário, que nem eu uso, por exemplo. Tem gente que não tira do corpo para nada e quando é folheado isso vai agredindo o banho. A tendência é que ele dure menos. Não chega a ser via de regra, mas é muito provável que uma peça dessa vá oxidar porque ela fica exposta à água, fica exposta a atrito, fica exposta a tudo que tira o banho da peça. O que a gente sempre comenta, né? O banho, por melhor que seja, o verniz por melhor que seja, não transforma a peça em ouro. Exatamente. Entendeu? Ela cria uma camada, né, fina sobre um metal inferior. Certo. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, que não se transforme em ouro, porque tem muita gente que quer dar um banho, se fosse assim, uma peça de ouro não custaria tão caro, né? Não, ninguém ia comprar, né? Outra coisa, comprar folheado. Mesmo se você pega uma peça de ouro maciço, ela vai acabar escurecendo com o tempo. A diferença você vai limpar, você tem um atrito da limpeza. Ouro arranha também, dependendo da liga que ele é composto. O fato é que se você ficar limpando a semijoia constantemente por um mau uso, você vai ter uma durabilidade menor. É atrito, limpeza é atrito também. Além da preocupação com a qualidade da sua peça, se preocupe em orientar o seu cliente a usar da forma correta. Claro que vai ter uma pessoa ali que tem um ácido úrico elevado, etc., mas aí eu acredito que a própria pessoa tem essa consciência e vai usar a peça da melhor forma possível. Então, resumindo, tenha uma cartilha de garantia muito boa. O que a gente vai comentar um pouco agora é o tipo de banho de ouro camado, o tipo de banho que você vai usar para aumentar, né? Opa, vai lá. Antes, vamos falar sobre ouro 24, ouro 18, que é muita dúvida que o pessoal que aparece, uma ilusão sobre o ouro 24. Né? Eu quero dar garantia. Você tem ouro 24? Às vezes eu recebo pergunta de pessoas que não trabalham na área ainda, nem equipamento tem, ou até alguns que já têm, né, e só trabalham com banho flash, e falam assim, você tem banho de ouro 24? São poucas as pessoas que perguntam se tem banho camado. Associando o banho de ouro 24 com a camada. Com a durabilidade, que o ouro banho de 24 dura mais. E isso não é a realidade, né? Quando a gente fala de camada de banho em semijoia, não tem muito a ver com a quilatagem do banho. Se ele é 24, se ele é 18, enfim. Primeiro falando de uma peça de ouro maciço.
quando você vai lá no Ourives e vai montar uma aliança de casamento, por exemplo, ou qualquer outra peça, o que acontece? Normalmente essas peças são ouro 18 ou alguma outra liga parecida. O ouro 18 ele é 75% ouro, tá? E 25% outras ligas, por exemplo, aí depende. Isso na fundição. Isso na fundição, peça maciça de ouro, tá? Não estou falando de banho. Se a gente comparar essa peça com uma peça que hipoteticamente fosse 100% ouro, porque hipoteticamente o ouro não dá liga sozinho. Então, se eu comparasse, né, uma peça de 10 gramas, fossem 10 gramas de ouro, 24, e 10 gramas de ouro, 18, o ouro 24 aqui ele tem um valor monetário maior por ser 100% ouro. O ouro 18 tem um valor monetário menor por ser 75% ouro. E muita gente acostumada com isso acaba trazendo isso para banho. Não é bem assim. Quando a gente fala de banho, depende muito mais da gramatura desse banho, né? Quantas gramas de ouro tem ali. Depende do tipo de banho que você está usando. Você tem N formulações de banho camada, por exemplo. Todos eles podem ter 2 gramas de ouro, exemplo, no litro, né? E o que vai diferir na qualidade desse banho é a forma de aplicação, óbvio, tem que ser aplicado da forma correta e também a formulação dele. Sim. Sobre formulação é o seguinte. Se eu monto um banho de ouro com 2 gramas, somente de ouro, o ouro ele faz fio, ele é dúctil. Então ele fica mole, ele acaba saindo mais fácil. Sempre quando a gente monta um banho de ouro, a gente tem que colocar um endurecedor na formulação. Legal. Não dá para você montar um banho de ouro. Geralmente o pessoal fala, meu banho de ouro 24. De repente a tonalidade é 24, mas o banho tem algum endurecedor. Porque eu não vou entrar em questão qual endurecedor. Não, hoje não é esse assunto, tem vários, né? Tem vários endurecedores que são outros metais que se ligam ao ouro que endurece ele. Sim. Né? Tem banho alcalino e tem banho ácido. Sim. Né? Tem banho neutro também. Então esses banhos vai depender da formulação para ele se tornar mais durável. De repente o cara monta um banho de ouro com 6 gramas de ouro e não colocar endurecedor, não vai ficar um banho legal. A mesma coisa, vou transferir, vai para fundição. Fundição, você vai comprar uma aliança de casamento e tal, é ouro 18. Sim. Se você pedir para o Ourives, ele não vai fazer, mas se você pedir para um Ourives fazer uma aliança só de ouro 24, ela vai amassar, porque o ouro é mole, então por isso que as alianças de ouro são 18. E como é que faz para ter uma garantia vitalícia da peça, Ricardo? Como é que faz isso? Eu nunca vi isso. Isso aí, só se a pessoa tem um banho lá, né, e vai vender uma peça para outra pessoa, fala, você tem garantia vitalícia, quando o teu banho sair eu dou outro banho. É o único jeito, porque o banho não vai durar para sempre. Não existe banho que dure para sempre, né? Pode durar, assim, depende dos cuidados que a pessoa usar uma vez por ano e manter ela dentro sem entrar oxigênio, pode até durar, mas não vai durar. Isso é uma jogada de marketing, né, para a venda das peças, na verdade. É até interessante a forma que é colocado, mas assim, entendam. Garantia vitalícia só dá se você refizer o banho da peça quando ela estiver saindo. A gente tem cliente que dá garantia, que dá 3 banhos, né? Essa história é legal. Tem um cliente no Nordeste, lá é muito quente, e é importante vocês repararem nisso também. Então, camada, tipo de verniz, etc. Isso pode variar de acordo com a região, né? O que você pode fazer ou não. E esse rapaz lá, ele não gostava de colocar tempo nas peças dele. Por quê? Lá, por mais que a pessoa não esteja fazendo uma atividade física ou trabalhando, né, no tempo, por exemplo, eles soam muito, é muito quente, é um lugar que, toda hora isso agride demais a peça. Geralmente lugar perto de praia. Isso agride demais a peça. Então, não porque o banho dele não era bom, não é isso, mas por agredir muito a peça, ele resolveu não dar tempo de garantia, ele dava banho de garantia, isso é legal. Então ele embutia no preço da peça dele 3 ou 4 banhos, por exemplo, colocava um preço um pouco mais alto e falava assim, você tem a garantia desse banho que está indo agora e de mais 2 banhos. Se sair, você volta aqui que eu faço. É até um pouco diferente do que o pessoal faz, porque normalmente a garantia de semijoia é por fabricação, né? Se tem algum problema de fabricação. Quando é mau uso, não tem garantia. Lá na importância da cartilha que a gente falou lá no começo. Ele nem mensurava tanto isso, porque ele já tinha no preço, então ele falava assim, vem aqui, é um combinado, não é meio que um combinado? Sim. Vem aqui que eu faço. Então saiu uma vez, a pessoa voltava lá e fazia, ou danificou o banho, enfim. A segunda vez de novo, aí acabou. Banho da peça, mais 2. E isso independente, se era daqui uma semana, daqui 3 dias, se daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele fazia a peça. Isso é uma outra forma de trabalhar. Né? E que aumentava bem a durabilidade, porque tinha gente que durava 3 anos. E voltava para fazer de novo. E até hoje ele trabalha assim. Tinha um pessoal em Brasília também.
Tinha um pessoal lá do Acre. Começou a gente ficar sabendo que tinha bastante gente trabalhando assim por causa do equipamento. Sim. Que é interessante. Mas basicamente é isso, né? Cartilha de cuidado com a peça, porque vou comentar pela terceira vez que banho é banho, peça maciça é peça maciça, né? Que nem não é porque você deu banho que a peça transforma em ouro. Os cuidados gerais com a semi-joia, os tipos de banho que são aplicados. Isso é importante também. A base da peça, isso é para quem dá banho. A limpeza da peça, né? Os vernizes. E tem muita peça também que o pessoal dá banho, essas que a gente até não comenta. Tem peça que é muito ferrosa. Sim, tem material muito ruim. Material que oxida de dentro para fora. Então, uma base boa de peça também, de latão, peça melhor, né? Peça de Zamac, apesar de o Zamac não oxidar tanto, mas ele é mais mole, né? É mais dúctil. Sim. Então tem que ter um tratamento melhor. Então vai depender. Brinco, geralmente o pessoal faz muito brinco de baixa fusão, né? E as peças mais que você tem mais atrito de alta fusão. Isso influencia também, né? Depende muito da proposta, depende do preço da sua peça. Veja, não é proibido trabalhar com baixa fusão. O fato é que se você tem a opção de comprar uma peça de alta fusão para melhorar a qualidade, melhor, tá? Então, depende muito da proposta. Essa é a verdade. E só esclarecendo uma coisa sobre garantia eterna, de maneira nenhuma nós estamos falando que você não pode usar essa jogada de marketing. Mas esteja preparado para sempre que a pessoa levar a peça para você refazer o banho. Então venda caro, isso é importante. Não adianta vender barato porque você vai ter retrabalho. Não importa em quanto tempo você vai ter retrabalho. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês assistirem, isso é muito importante, afinal isso aqui é feito para vocês. Passar o conhecimento é importante demais e vai facilitar muito para você que já trabalha ou para você que quer entrar no ramo. Bom, pessoal, até o próximo Gold Talk. Nos vemos lá. Até mais. Até mais.